A Epístola aos Filipenses também pode ser chamada a Epístola do Amor e da Gratidão. Gratidão pela cooperação no Evangelho e pelas ofertas que o apóstolo Paulo tinha recebido dos irmãos de Filipos. Você encontra lá em Filipenses capítulo 4, versículos 10 e 14. Essa oferta foi entregue ao apóstolo Paulo por meio de Epafrodito. Você encontra lá em Filipenses no capítulo 2, versículo 25. E ao chegar onde o apóstolo Paulo estava, Epafrodito, ele adoece. E ele quase morre. Está lá em Filipenses 2, versículo 27. E a notícia da sua enfermidade chegou aos irmãos em Filipos, e Epafrodito ficou preocupado. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 26 e 27. Diante disso, o apóstolo Paulo resolve mandar Epafrodito a Filipos para tranquilizar os irmãos, e como portador da epístola. Você vai encontrar lá em Filipenses capítulo 2, versículos do 25 ao 30. Por outro lado, o apóstolo Paulo procurava corrigir certas divisões na igreja de Filipos. Você encontra lá em Filipenses capítulo 2, versículo 2, e capítulo 4, versículo 2. Exortando os irmãos a imitarem a humildade de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não usou isso para benefício próprio. Você encontra lá em Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 8. O apóstolo Paulo prepara também os filipenses para uma visita de Timóteo, e talvez até dele mesmo. Você encontra esse texto lá em Filipenses capítulo 2, versículos do 24 ao 29. E alerta os irmãos para o perigo dos judaizantes. Está lá em Filipenses capítulo 3. Paulo sabia que as suas prisões incomodavam e desanimavam muito dos irmãos. E a fim de encorajá-los, o apóstolo Paulo informa-os que as suas prisões contribuíram para o avanço do evangelho. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículos do 12 ao 13. E que isso deveria ser motivo de alegria, pois suas prisões geraram salvação. E se ele, que sofreu como prisioneiro, estava alegre, os irmãos também deviam se alegrar. O apóstolo Paulo termina a carta aos Filipenses exortando-os com vários conselhos e agradecendo aos filipenses pela cooperação no seu ministério apostólico. Está lá tudo registrado lá em Filipenses capítulo 4. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 20, ele diz: segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus.